Oi, gente, vamos começar agora a correção do PET 4 do oitavo ano. A ideia é fazer correção de todas as semanas num vídeo só, e fazer isso rapidinho. A semana 1, que está entre as páginas 61 e 63, começa com essa questão. O finalzinho da questão está assim: na história dos países sul-americanos, quais idealistas são considerados os libertadores da América e qual processo da revolução político e social eles lideraram no século XIX? A resposta está lá no primeiro parágrafo já, ó. Na quarta linha, os líderes Simão Bolívar e José de San Martín como autênticos libertadores da América. Então a resposta fica assim: são considerados os libertadores da América Simão Bolívar e José de San Martín, que lideraram o processo de independência de vários países sul-americanos. A atividade 2 está perguntando, com base no texto estudado e com auxílio do seu livro didático, responda o que foi a doutrina Monroe. O texto é muito ruim, ele não traz essa explicação. Então, o que a gente vai fazer? Vai atrás do nosso amigo Google, claro. Bom, depois de perguntar para o Google, a gente tem uma resposta, né? A doutrina reafirmava a posição dos Estados Unidos contra o colonialismo europeu, inspirando-se na política isolacionista de George Washington, desenvolveu o pensamento de Thomas Jefferson, segundo o qual a América tem um hemisfério para si mesma, o qual tanto poderia significar o continente americano como seu próprio país. A letra B pergunta: países como Cuba e Porto Rico tornaram-se realmente independentes no século XIX? No terceiro parágrafo já tem a resposta. Ó. No esteio dessa doutrina, países como Cuba e Porto Rico tornaram-se uma espécie de protetorados. A resposta fica: não, pois se tornaram protetorados dos Estados Unidos. A letra C, a elite criolha, tinha interesse em promover a imediata libertação dos escravizados? A gente vai lá no texto de novo, no parágrafo 5º. Tá explicando lá no finalzinho, ó, a elite crioula que liderou as independências e que permaneceu no poder nos países recém-criados também eram proprietários de escravizados. Torná-los livres representaria aumentar os custos de suas produções. Então, não, a resposta é, pois era um grupo proprietário de escravos que perderia lucros com a abolição da escravidão. Número 3. Em sua opinião, o processo de independência trouxe liberdade a todos os habitantes das Américas? A resposta é pessoal, né? Mas o que a gente respondeu na letra C já responde a número 3. O processo de independência não trouxe liberdade para todos os cidadãos, já que as pessoas escravizadas não foram libertadas, o que está em desacordo com os ideais iluministas. Terminamos semana 1. A semana 2, entre as páginas 64 e 65, começa perguntando com base no texto, que está no PET, por que o iluminismo configurou uma ameaça tão importante ao regime colonial português? A resposta está no texto, lá no primeirinho parágrafo, já falando que as ideias iluministas colocavam em risco as monarquias absolutistas, que era o caso de Portugal. Então, a resposta, porque o iluminismo questionava as monarquias absolutistas. Letra B. De que forma a Revolução Industrial contribuiu para aumentar a crise em Portugal? Voltando no texto, no segundo parágrafo, já vai explicando que com a Revolução Industrial, a Inglaterra procurava mais mercados consumidores e, com isso, Portugal e Inglaterra fizeram um tratado que acabou sendo bem desvantajoso para Portugal. Resposta então fica: porque a Inglaterra buscava novos mercados e Portugal assina um acordo que não era vantajoso. Letra C. Que foi o tratado de. Aí tem várias formas de dizer. Methuen. Esse tratado de 1703, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra, é considerado o menor tratado da diplomacia. E o que ele dizia? O tratado assinado entre Inglaterra e Portugal definia que as taxas de vinho português seriam zeradas e os tecidos ingleses seriam admitidos nas terras lusitanas. Por que para Portugal isso era péssimo negócio? Porque se gastava mais tecido do que vinho. Então, o comércio português foi inundado de tecidos, enquanto o comércio inglês não recebia tantos vinhos assim. A letra D. Quem foi Marquês de Pombal? Aí lá no texto tem uma resposta bem pequenininha, e é essa que a gente vai usar. O nobre Dom Sebastião José de Carvalho e Melo. Foi ele. Letra E. Por que Pombal favoreceu o aumento do fluxo de escravizados no Brasil?
No quarto parágrafo, ele vai explicando que Pombal fez algumas mudanças no governo, né? Uma delas foi, para impulsionar o lucrativo tráfico negreiro, foi terminantemente proibida a escravização indígena. A partir de 1758 e no ano seguinte, determinou a expulsão dos padres jesuítas do Brasil. Então, isso definia que não era possível mais escravizar os indígenas. Então, a resposta fica: Pombal proibiu a escravização de indígenas. Terminamos a semana 2. A semana 3, que está entre as páginas 66 e 69, vem falando sobre uma imagem. É a primeira coisa que é dito. Que imagem é essa? É essa imagem que mostra o embarque do regente Dom João para o Brasil quando a família real portuguesa, junto com a sua comitiva, a sua corte e vários documentos, vem para o Brasil. E aí o Pet pergunta: quais motivos levaram a família real portuguesa, juntamente com sua comitiva de aproximadamente 10 mil pessoas, a deixar a Europa para viver no Brasil? O que acontecia era que a França declara guerra a Portugal e estava prestes a ocupar o território português e, obviamente, pretendia tomar o trono da família real. Letra B. Por que a decisão em optar entre a Inglaterra e a França era considerada extremamente difícil para Dom João de Portugal? Quais as possíveis retaliações? Bom, porque Portugal tinha importantes acordos comerciais com a Inglaterra, e aí ele perderia muito se ele cortasse relações com a Inglaterra. Agora, se ele cortasse relações com a França, aí a França invadiria o seu território e provavelmente acabaria com a família real, como ele fez em outros países, né? A letra C pergunta: quem garantiu a segurança da família real no trajeto para o Brasil? Foi garantido por uma frota inglesa. A número 2 também fala de uma imagem. A imagem é essa aqui, que é a imagem do beijamão, que era uma cerimônia que passou a ser feita no Brasil, no Rio de Janeiro, pela corte portuguesa que aqui vivia, onde está o rei sentado no seu trono e uma fila de pessoal que ia lá beijar a mão e pedir coisas para o Dom João. Aí pergunta: quais outras mudanças foram impostas pela corte portuguesa à sociedade colonial? Aí a gente volta lá no texto. No texto está falando no quinto parágrafo e a gente copia igualzinho. Obras de infraestrutura começaram a ser construídas, ruas alargadas, aterros iniciados e uma mudança completamente no Rio de Janeiro para garantir que o Rio pudesse ser realmente a capital de um grande império. Número 3. O que representou para o Brasil o fato de ser elevado à condição de Reino Unido de Portugal? Aí a resposta está no sétimo parágrafo do texto. Já devidamente instalado, o príncipe regente decide levar o Brasil à condição de vice-reino. Isso significava que o Brasil estava unido a Portugal, não mais como uma colônia, mas como parte do reino. Aí a resposta fica: significava que o Brasil deixava de ser uma colônia, se tornando parte do Império Português, mas não se tornava independente. Bom, a semana 4 do PET 4, que está entre as páginas 70 e 72, já vem falando do processo de independência. A letra A fala que o movimento revolucionário liberal de 1820 exigia algumas coisas em relação a Dom Pedro e ao Brasil. O que ele exigia? Dom João estava no Brasil desde 1808 e aqui ele permanece até 1820, quando os portugueses começam a exigir que ele volte. O que então que era exigido? Exigiam a volta de Dom João e medidas de recolonização do Brasil. Quem passou a representar a corte portuguesa no Brasil após a volta de Dom João a Portugal? E qual era seu relacionamento com o monarca? Dom Pedro passa a representar a corte e ele era filho e herdeiro de Dom João. Quais eram os principais grupos políticos da sociedade fluminense em 1822 e quais eram os seus interesses em relação ao processo de independência? A resposta está no terceiro parágrafo. Modifiquei um pouquinho, diminuí alguma coisa, mas ficou mais ou menos a mesma coisa. Tinham três grupos políticos principais, Partido Brasileiro e Partido Português, e eles tinham interesses completamente diferentes. A número 2 está pedindo para observar uma imagem, é essa imagem aqui. Essa imagem, que é o Grito do Ipiranga, é uma imagem do século XIX, já do final do século XIX, finalzinho do Segundo Reinado, final do período monárquico.
Nessa imagem, a gente observa que tem um Dom Pedro aí no centro da imagem e que tudo gira ao redor dele. Do lado esquerdo da tela, a gente vê os dragões da independência, que é o exército. Do lado de Dom Pedro, a gente vê um melite a cavalo. E abaixo, no cantinho direito, a gente vê o povo, né, um boiadeiro apenas observando a cena. Essa imagem, ela não é uma imagem de alguém que esteve no lugar. Ela é uma imagem de alguém que imaginou. E essa pintura, ela foi uma encomenda de Dom Pedro II, em homenagem ao seu pai, Dom Pedro I. E aí vem as perguntas. Na número 1, fala do enunciado de alguns questionamentos a essa imagem, né? Falando que Dom Pedro não estaria montado num cavalo, mas numa mula. O grito não teria acontecido numa colina, numa colina e não às margens. É, o regente estaria com disenteria, o que não vem ao caso. E por estar em viagem, Dom Pedro não estaria vestido com uniforme de gala, como aparece na imagem. E a comitiva de nobres e militares seria muito menor do que é apresentado. Aí vem a questão, diante do exposto, comparando o quadro, quais são os contrastes? O animal que Dom Pedro está montado, a quantidade de pessoas na comitiva e ainda o cenário retratado, né? Na sua opinião, por que o autor pintaria uma imagem tão fora da realidade da época para eternizar o grito do Ipiranga? Primeiro, é pessoal. Segundo, vamos pensar, né? A pintura busca exaltar a figura de Dom Pedro I. Como foi pedido, a pintura é uma encomenda de um filho para homenagem ao pai e do momento da independência. E aí,